Boa noite, Pacheco. Boa noite, Dino. Boa noite, Felipe. Boa noite, Dino. Então, pessoal, estamos iniciando essa live para falar um Boa pouco. noite. Boa noite. Falar do case de sucesso para nós aí, como uma empresa que está trabalhando 100% home office. Eu acho que nesse momento é onde a maioria das empresas se viram meio que obrigadas a adotar esse modelo. Nós vamos falar um pouco sobre a nossa história e falar um pouco também de como que nós conseguimos colocar todo mundo para trabalhar em casa, né, trabalhando em home office, e os impactos, as ferramentas que nós utilizamos para isso, de que forma isso foi possível, que todo mundo está trabalhando já mais praticamente 45 dias e não estamos tendo nenhum impacto na nossa operação. Tá? Eu queria falar, então, antes de iniciar o bate-papo e de iniciar a apresentação, também vocês devem estar vendo aí na tela de vocês um QR Code. Nós vamos estar lançando também uma campanha aí para estar ajudando algumas famílias carentes aí da nossa cidade, num projeto aí com uma pessoa que nós já trabalhamos há bastante tempo, aí, que é o senhor Luiz, né? A IntegraSul vai estar iniciando esse projeto para estar doando inicialmente 100 cestas básicas. Nós estamos com o apoio aí da Orquídea também, da Tondo, que é um cliente nosso, que doou 200 quilos de alimento para essa campanha que nós lançamos. E também nós vamos estar divulgando aí uma vaquinha que nós criamos para tentar dobrar esse número de cestas básicas aí para no mínimo 200, tá? Então, contamos com o apoio de todas as pessoas que estão participando aí da live. Quem quiser colaborar, divulgar para outros, será muito bem-vindo, tá? Então, vamos iniciar a nossa apresentação. A ideia da live é um bate-papo seguro aí. Então, é uma coisa bem informal, tá? Nós não vamos seguir muitos protocolos. E as pessoas que quiserem estar fazendo perguntas também pelo chat do YouTube, aí, o pessoal que está participando, o chat está aberto. Tá, nós vamos estar acompanhando aqui também, tirando a dúvida de vocês. Tem algumas perguntas que foram previamente enviadas e também por alguns clientes, e nós vamos estar respondendo aí no decorrer da live. Tá? Então, só para. Nós vamos ter uma apresentação aí só para seguir o conteúdo, né? Mas falando um pouco sobre a nossa transformação digital, como assim dita, né? Então, a IntegraSul, para quem não sabe, foi uma empresa fundada em 99, ainda no modelo tradicional. E eu acho que em 2018 foi a nossa grande virada. Aí também o Dino pode estar aí, o Felipe me ajudando a falar um pouco do que aconteceu nessa data, né? Foi quando nós mudamos a estrutura da empresa para um modelo onde, se fosse possível, trabalharmos de qualquer lugar de forma segura e possibilitar a mobilidade de todas as pessoas, né? Então, acho que o Dino também pode explicar um pouco de como foi o processo e depois o Felipe continuar aí para nos ajudar. Bom, em 99, eu não lembro direito. 99, Mas, exatamente. Eu ainda não estava lá, eu cheguei um pouquinho depois. Então tá, mas eu conto para vocês que foi em 99 começando. Vocês podem acreditar aí. eu acho que é interessante a gente colocar o histórico recente, né? Que nós passamos. Espera aí, que agora acho que o áudio vai ficar melhor. Seu microfone. Isso faz parte Difícil, né? do home office, né? Isso. A gente trabalha há 20 anos, bem dizer, de alguma maneira com home office. A gente sempre trabalhou com internet, com parte de infraestrutura. Então, fazia parte do nosso negócio ter, principalmente para alguma emergência, alguma coisa, conseguir efetuar esse trabalho pela internet, remotamente, sem precisar estar fisicamente no cliente, né? Mas isso foi ficando cada vez mais comum, né? Tanto que por várias vezes a gente discutiu e a gente já teve em outros momentos também situação de home office de uma maneira mais permanente, mas a coisa começou a ficar séria quando a gente decidiu fazer uma reforma na toda a estrutura interna da empresa. Então a gente
derrubou todas as paredes e refizemos todo o escritório, e daí a gente tinha algumas decisões a tomar em como que a gente ia estruturar o escritório e como é que a gente ia lidar, até porque a gente estava comprando equipamento, estava fazendo investimentos, como é que isso ia ficar. E a gente tomou a decisão de usar o mínimo possível de cabeamento, então, exceto energia elétrica, a gente optou por eliminar, então não ter cabeamento de rede, nem de telefone. Migramos todos os ramais para VoIP e todas as estações usando Wi-Fi, né? Tudo sem fio. Então, a partir daquele momento, a ideia era, por exemplo, se eu quisesse ir para uma sala de reuniões com meu notebook e continuar com o meu ramal, ou eu quisesse ir trabalhar num outro ambiente, eu quisesse... enfim, a estação de trabalho tinha tudo o que o usuário precisava. A gente só teve que investir, o maior investimento nesse sentido, acho que foram os fones de ouvido, né? que é uma coisa interessante faz uma diferença bastante grande, né? Na qualidade das ligações. Eu acho que até é importante colocar que quando se pensou em fazer essa mudança, além da parte estrutural interna da empresa para estar possibilitando essa mobilidade, né? Também foi investido em algumas, a nível de sistemas, também uma mudança de sistema, uma experiência nova para os nossos clientes, também com sistema de chamados, onde possibilitasse facilitar a abertura dos chamados externos, né? Alguns serviços nós migramos para uma nuvem híbrida, né? Ou seja, uma nuvem tanto interna quanto uma nuvem externa, né? Então, isso também facilitou muito a situação. O próprio sistema de RP também teve mudanças nesse sentido, ou seja, sempre foi buscando essa transformação para poder estar entregando aos nossos clientes uma experiência melhor, mas também para os nossos colaboradores, para a empresa em si, uma forma diferente de trabalhar, né? Então, isso facilitou muito a situação atual. Hoje nós vimos realmente que foi muito simples fazer a questão da adaptação ao home office, né? Sim, hoje todos os acessos a gente consegue fazer de qualquer lugar. Claro que o ideal é usando uma VPN, então a gente consegue estar com toda a estrutura como se estivesse fisicamente na empresa, mas a maioria dos sistemas, que nem o Pacheco falou, já são acesso web há um bom tempo, né? Então a gente só precisava usar tecnologias para tornar mais seguro, que é o conceito de Zero Trust Networks, né? O Beyond Corp, que foi introduzido há uns 2 anos, eu acho, pelo Google. A ideia de não, independe de onde tu tá, todo acesso tem que ser tratado como um acesso potencialmente nocivo. Então, se todas as aplicações elas estão protegidas, independente se está vindo de dentro da rede ou de fora, tu garante uma segurança maior, né? Eu acredito que até falando um pouco desse modelo de segurança mudou nesse sentido, ou seja, não tem mais barreiras, né? Ou seja, antigamente a gente trabalhava com barreiras, hoje as barreiras não existem mais, né? Um outro ponto importante foi também a questão da telefonia, que era uma situação que nós tínhamos um modelo analógico ainda, um modelo tradicional de central, né? Então isso também nos ajudou muito nesse momento, porque também foi migrado tudo para um modelo IP, né? Na realidade, que nem o Dino colocou, hoje a empresa não tem mais ramais, então realmente o maior investimento foi a questão dos fones de ouvido, né? Que hoje estão bastante úteis. Mas nós já trabalhávamos nesse modelo, ou seja, quando teve essa mudança em 2018,
esse modelo de telefonia IP nos ajudou muito hoje, então, para facilitar essa questão, né? Então, com a chegada do coronavírus, nós conseguimos migrar facilmente para o ambiente home office, né? É, Eu vou passar só mostrar, enquanto o Felipe quer falar, mas só para mostrar como é que era a empresa antes do coronavírus, né? isso, vamos Pode dizer que falar, no Felipe. dia 17 de março nós estávamos trabalhando nesse modelo, todos dentro da empresa. A gente trabalha boa parte dos setores, os que a gente consegue, num ambiente único, com separação mínima, apenas para evitar ruídos. E então, para essas imagens, a gente vê como é que é o nosso modelo. Todo mundo na empresa, no dia 17. Acho que nas próximas imagens, agora o Pacheco vai repassar. No dia 18 de março, a gente já estava em home office, todo mundo, 100% da empresa em modo home office. Ah, sem grandes problemas, sem grandes estresses, com todos os setores e todas as equipes conseguindo manter uma comunicação completa, como era anteriormente. Como tanto Pacheco e o Dino falaram, essas ferramentas que a gente implementou em 2018 deram uma grande ajuda para a gente. Para ter uma ideia, nessa mudança a gente partiu de diversos cabos de rede conectados e pares de par trançado para ligar ramais em mesas fixas, ramal exclusivo, para um switch na rede e dois access points. Estrutura extremamente. Esse único switch para ligar servidores e integrar os access points. Então isso facilitou muito a nossa virada para o modelo Wi-Fi para um modelo via link de internet. Muda muito pouca coisa, só entrando a VPN, que a gente vai comentar na sequência ali. Então isso nos ajudou muito, né? Como foi colocado. E isso hoje a IntegraSul. Na realidade, nós estamos hoje 100% home office, todos os setores. Então, para entender também um pouco da estrutura, tem a área administrativa e financeira. A própria questão do atendimento telefônico também hoje foi migrado para um ambiente home office, né? Toda a área comercial também foi para um modelo home office, então, que era interno, e o suporte, que eu acho que, na realidade, o comercial e o administrativo eram áreas que não tinham tanto essa cultura ainda da questão home office, né? O suporte já tinha mais esse modelo dentro da cultura dele, e foi bem fácil também para tanto a área administrativa quanto a área comercial estar migrando para esse modelo. Acho que no início tem algumas dificuldades, algumas quebras de paradigmas, mas foi bem tranquilo para nós nesse sentido, né? Um pouco de adaptação de links de internet em casa, que as pessoas não, não tinham muita necessidade de internet. Hoje precisava um pouquinho mais para poder fazer um streaming, para poder acompanhar um pouco mais o dia a dia. Então, acho que algumas pessoas tiveram uma adaptação de links em casa, pouca coisa. E as que eu acompanhei, inclusive, a gente conseguiu reduzir o custo da internet doméstica aumentando a banda. Isso é algo interessante também. Sempre estar de olho no que a operadora que vocês têm oferece para clientes novos e o que as outras operadoras oferecem. Sempre é negociável, sempre se consegue o preço de cliente novo, mesmo tu sendo um cliente antigo. Isso está em regulamentação da Anatel, eles não podem negar. Então a gente fez algumas mudanças, algumas pessoas que utilizavam a internet para mínima coisa em casa, com uma pequena adaptação, e a gente ficou nos dias seguintes 100% funcional. E hoje, uma coisa que é comum a gente ouvir, né, que o pessoal diz, não, mas a minha internet não é muito boa, a internet aqui em casa é lenta e tal. Na prática, claro, estou sendo generalista aqui, mas pode ter exceções, mas geralmente se tu consegues assistir Netflix ou vídeos no YouTube, tu vai conseguir participar de uma videoconferência ou fazer pelo menos uma ligação por áudio, né? Eu acho que o maior sofrimento, né, não foi porque todas as pessoas migraram para casa, não só a IntegraSul. Todas as pessoas do Brasil, boa parte do mundo,
Mudou-se o Sim, tu diz conceito da... de empresa para casa, e as ADSLs não estavam prontas para estudo. Então, muitas operadoras tiveram problema de latência ou problemas de não aguentar toda, toda essa carga, e aí teve um problema. Eu uso como Sim, tava uma exemplo, instabilidade no início, né? exato, antes Sim, até do. porque ó, né, o uso diário durante o dia da DSL, ele realmente não era... É, era O um uso cálculo noturno, deles né? para trabalhar com o modelo compartilhado era esse, que durante o dia não ia ter, e acabou tendo Sim, 24 horas, na que... realidade. Mudou um pouco o modelo. Eu uso como exemplo, antes do coronavírus, nos últimos anos, desde que a gente implantou o modelo VoIP e Wi-Fi e notebooks para praticamente toda a empresa, eu muito trabalhei em home office, antes mesmo. Então, nos últimos anos eu trabalhei, e um dos locais onde eu trabalhava, eu tinha um link de 5 MB de download. E nunca tive problema nas nossas ligações VoIP ou em acesso a clientes, nenhuma das nossas necessidades me gerava problema num pequeno link de 5 MB de download. Então o upload era 500k, 1 MB no máximo. Sim. E o VoIP sempre Eu, por funcionou bem exemplo, tranquilo. agora, eu estou monitorando aqui, eu não estou usando nenhum mega de download. Quando eu falo, aumenta a resolução da minha imagem, né? Isso o próprio software faz. Então, daí sobe para, dependendo da qualidade, 1 mega, 2 megas, mas assim, porque eu estou transmitindo uma tela, mais a câmera e áudio, né? E ele usa tudo que dá para melhor sobrar do que faltar. Mas com 1 mega de upload, tu faz qualquer coisa. E de download eu não estou usando nem 1 mega. Então, na prática, não é, a conexão ela precisa ser estável, mas não a banda, claro que é bom ter mais, mas não é uma coisa essencial. Sim, não, é uma grande demanda. É. Bom, voltando a falar um pouco do case, né? Então, qual é que eram os grandes necessidades, que eu acho que não é só nossa, né? Mas sim, foi da maioria das empresas quando se decretou aí a questão da quarentena, né? Era como levar o trabalho, ou seja, a operação que trabalhava num modelo, diria que até no nosso caso um pouco híbrido, né? Mas mesmo assim era boa parte no modelo tradicional de uso trabalhado, ir para a empresa, ter o trabalho dentro da empresa, né? Como se levar isso para casa, uma forma que não afetasse o atendimento aos clientes, a parte tanto administrativa quanto comercial, o suporte, né? Como é que nós iríamos trabalhar a questão da comunicação, tanto interna, eu acho que era grande, e como externa, né? Então, ou seja, porque quando se tem um trabalho em home office, essa comunicação tem que continuar existindo, né? Ou seja, as pessoas têm que continuar conversando, elas têm que porque quando tu está dentro de uma sala ali é simplesmente levantar e conversar com a pessoa do lado, tá? Mas quando essa pessoa está a quilômetros de distância, como é que eu vou fazer isso? E isso facilita muito no nosso negócio, porque tem muita troca de informação, muita troca de conhecimento que tem que se manter mesmo no modelo home office, né? Até o objetivo quando a Garantir, gente montou, né, Pacheco, a sim, empresa sem paredes era facilitar a comunicação quando todos estavam na exatamente. empresa. Então a gente tinha que buscar também, via home office, uma forma de trabalhar com isso. Isso Sim. facilitou muito com essa questão da nova estrutura que foi montada, sabe? De trocar informações até entre setores, né? Porque tem muita coisa que o comercial tem que estar falando com o suporte, o comercial tem que estar falando com o administrativo, e assim por diante. Isso no modelo local é muito mais fácil, né? No modelo home office era um desafio. Um outro ponto importante é a questão do acesso seguro, ou seja, teria que garantir que essa conexão fosse segura, porque a partir do momento que o colaborador está levando um equipamento para sua casa, tem que ter uma segurança nesse acesso, né? Ou seja, muitas vezes, em alguns casos, acho que no nosso até alguns eram um equipamento compartilhado com uso pessoal e uso profissional, alguns eram só profissional, mas mesmo assim tem que estar garantindo isso. E tem que ter a performance, né? Acho que isso é importante, não pode aquela coisa, hoje eu não vou poder trabalhar porque está lento, porque o sistema não está funcionando, porque caiu a conexão, não pode afetar realmente a questão do acesso, né? Então, esses eram as grandes necessidades
que nós tínhamos no momento que se definiu, ó, vamos para home office. Tá? Então, e eu acredito que as nossas necessidades são as necessidades da maioria das empresas que tiveram que migrar para esse modelo. Né? Até queria comentar antes do coronavírus, que o Dino comentou que a gente já começou, que nosso suporte já trabalhávamos e acesso remoto a gente faz há muitos anos, né? Desde que a gente tem clientes com internet, a gente precisa fazer acesso a eles para dar apoio ou fora de horário ou em momentos que a gente não está na empresa e eles precisam da gente. E depois da nossa mudança de estrutura de 2018, dentro do suporte começou-se um projeto de um homework, alguns itens, alguns serviços em home office. Então, por exemplo, a gente começou já trabalhando projetos onde o analista não dependia de estrutura interna, de colegas trabalhando com ele internamente e uma comunicação direta com o cliente de forma remota, ele já fazia de casa. Outro item que a gente faz bastante, que são os checklists das soluções de segurança, desde o ano passado, de 2019, o pessoal passou a fazer via home office também. Então, a equipe técnica tinha já isso entrando no seu dia a dia. E a nossa barreira dentro da equipe técnica era o atendimento helpdesk. Porque o atendimento helpdesk geralmente envolve solução de problemas ou algumas configurações que a gente precisa, muitas vezes, do apoio do colega. E trocas rápidas de informações, um colega já viu esse problema algumas vezes, outros ainda não conhecem, então era a nossa barreira. Então, quando a gente migrou para o modo home office devido ao Covid, foi o nosso primeiro impacto, que depois a gente conseguiu ir tratando, nós vamos mostrar na sequência. Sim, acho que isso foi uma coisa muito bem trabalhada, né? E a área de suporte já tinha um pouco desse modelo, né? Então, até na questão voltando à questão mobilidade, quando se criou a estrutura, foi uma ideia de mobilidade, mas principalmente interna, né? Não se pensou muito na questão, porque também ninguém esperava que isso acabasse acontecendo. Bom, aqui alguns modelos e algumas tecnologias que nós vamos falar na sequência aí, tá? Mas o modelo de trabalho remoto foi-se utilizado e é utilizado hoje uma VPN com múltiplo fator de autenticação, tá? Então, cada colaborador aí tem seu notebook, seu equipamento, e a partir de uma VPN ele vai conectar na estrutura central, que hoje uma parte nossa está uma nuvem interna, mas também alguns acessos em nuvens externas, né? Nós já usávamos aí também, vamos falar um pouco depois sobre o Slack, né? Mas isso na comunicação interna também ajudou bastante. O Slack é uma ferramenta que nós já usávamos há praticamente um ano aí para estar fazendo um trabalho de comunicação interna, né? E automatização de alguns processos, inclusive, tá? Com o sistema de chamados, com CRM, coisas nesse sentido. E aí surgiu aí depois o pessoal também vai falar um pouco mais de uma ferramenta que nós descobrimos aí no meio da pandemia, e que foi o Discord, que hoje também nós estamos usando bastante para reuniões internas, para conversas, salas, aquela questão da parte onde se tinha que falar com o colega do lado ali na sala, o Discord está facilitando muito isso, né? Pois é, um aplicativo bem interessante, né? Depois até acho que vamos detalhar melhor aí, principalmente. No cronograma, né? Isso. O Zoom já era uma ferramenta que nós utilizávamos antes para fazer webinários e reuniões com clientes, tá? Então, ele continua sendo usado também isso, porque hoje, agora falando na questão da parte comercial, ou seja, as visitas comerciais, elas não estão mais existindo, né? Então, está substituindo muito pelo modelo presencial, né? Presencial, né? Na realidade, não está mais existindo. E ela está sendo mudada para esse modelo aí de reuniões remotas, né? Então, acho que até essa cultura é bem interessante, porque muitas empresas relutavam muito na questão de fazer uma conferência remota ou algo nesse sentido, né? E hoje já se tornou uma necessidade. E a parte da central telefônica IP, né? Então, toda a parte de telefonia, já tínhamos essa estrutura, então isso facilitou bastante ali, quando teve que virar a chave
para o modelo home office, nós já estávamos com essa estrutura pronta, né? Sim, posso fazer um Sim, parênteses vai lá, antes de... que eu acho que é uma coisa interessante de ressaltar, já foi comentado aqui, mas o importante é que a gente, no dia 17 de março, a gente de manhã sentou, conversou, vamos todo mundo para home office? Vamos. E no decorrer do dia, a gente teve algumas tarefas, né, para algumas pessoas que não estavam preparadas, mas assim, todos esses softwares, essas tecnologias que o Pacheco citou, a gente já tinha, de certa maneira, encaminhado, a gente já tinha toda a infraestrutura pronta, né? A gente tinha alguns equipamentos disponíveis, né? Então o Felipe também comentou dos links de internet, que foi verificado se todo mundo tinha capacidade de acesso, mas no dia seguinte, no dia 18, já estava todo mundo trabalhando, 100% da empresa, inclusive a telefonista, trabalhando de casa, né? Que eu acho que se pedisse para mim antes se é uma coisa que daria para fazer, dá para fazer, mas precisa de um tempo, tem que ter planejamento e tal, e a gente conseguiu fazer em um dia, né? Então eu acho que tendo o preparo e já pensando adiante na questão de segurança, na questão de conectividade, fica fácil de tomar essas decisões num tempo curto, né? Eu acho que isso que é o importante, tu ter predição para conseguir agir rápido quando precisa, né? Ao invés de ficar esperando a coisa acontecer ou a situação voltar ao normal, a gente não está numa situação que dá para esperar, né? A gente tem que usar a criatividade e efetivamente, a gente tem uma pergunta ali do Anderson, né? Como é que, na visão do gestor, quais as dificuldades que a gente vê para gerir equipes em home office? Que era, eu acho que todo gestor, até ser confrontado com essa situação, tinha um certo ceticismo em relação a se funciona, qual que seria a produtividade das pessoas em home office, se efetivamente as pessoas conseguiriam fazer seu trabalho ou se ia ter, não, se o cara não está fisicamente na empresa, fica tudo mais lento, a comunicação fica atrapalhada, e a gente percebeu que mudou bastante a maneira, quer dizer, a gente teve que mudar a cultura, então antes a gente ficava com receio de repente ligar para uma pessoa que não estava no escritório, né? Se a pessoa não tivesse aqui do teu lado, tu acabava esperando encontrar a pessoa em um outro momento para falar com ela pessoalmente. E agora, não. Na verdade, as nossas relações elas se tornaram menos burocráticas. A gente mantém até mais contato e eu acho que a comunicação está até mais ágil, porque a gente mudou essa cultura. Não existe mais o conceito de localização física, né? Então, se a pessoa não está ocupada no momento, tu liga para ela, tu vai falar com ela, faz uma videochamada ou como a gente vai explicar também depois ali no Discord, é um ambiente que a gente fica, não é uma reunião que tu marcas, né? É um ambiente que está conectado o dia inteiro. Então tu entra numa sala, tá todo mundo conversando lá dentro daquela sala. Se tu não quiser ouvir ninguém, tu vai lá e coloca no mute. Então, torna esse tipo de interação mais orgânica, né? mais natural, que foi importante. Mas a produtividade, respondendo diretamente a pergunta, eu acho que, eu não sei, do meu ponto de vista, até aumentou.
Eu estou trabalhando muito mais, eu falo por mim. Né? Agora, que é uma coisa que eu acho que é importante a gente cuidar, a gente já tem programado, já está pensando em outras lives para falar também da questão de saúde mental, de higiene, de trabalho mesmo, e não necessariamente higiene física, mas higiene mental, né? De tu definir horários, de tu ter, continuar, ter um lugar para o teu trabalho, definir, não, agora que eu estou aqui no meu escritório, eu estou em horário de trabalho e quem mora comigo sabe que esse é o horário, enfim, que é profissional ali. Então é interessante fazer essa distinção e continuar, né, levando de manhã, tomar banho, faz todas as tuas atividades como se fosse para a empresa. Isso ajuda a separar, dissociar também o horário de trabalho e o tempo de descanso, né? Porque senão o que acontece é que tu começas a misturar esses horários, ou tu trabalhas muito mais, ou tu não faz nada. Mas a nossa experiência, pelo que eu vejo, tem sido muito boa. Né? Todo mundo entrou de cabeça, está todo mundo sempre em contato. Não vejo uma queda de produtividade, não sei qual a opinião de vocês. Eu até só para colocar uma questão, acho que a questão do home office ela acaba sendo uma quebra de paradigma, né? Acho que essa questão da produtividade em si, nós vemos do modelo onde normalmente tu tem que estar sendo meio que vigiado para produzir, né? Não estou falando do caso da nossa cultura, mas acho que da maioria das empresas, até eu vejo, por exemplo, de algumas empresas que poderiam estar trabalhando em home office, mas acabam pedindo para as pessoas ir no mínimo 2, 3 vezes por semana na empresa, e isso às vezes dificulta. Então, acho que um ponto importante também na questão do corona, aí, que obrigou o home office, acho que a questão de relação de confiança entre gestores e colaboradores vai aumentar bastante, né? Porque acho que não deixa de ser uma questão de confiança, ou seja, tu tem, que nem o próprio Dino colocou a produtividade, tu tem às vezes tu vai estar trabalhando muito mais, até porque de repente tu está num ambiente onde tu está mais tranquilo, mais à vontade, né? Do Tem que no aquela modelo continuidade, tradicional. né? Né? Tu não Exatamente. tem a quebra, né? Agora eu vou para casa. Não tem aquele modelo das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 6, aquele modelo tradicional. Você E vai mesmo quem trabalhando obedece, né? conforme. Deveria ter. Mesmo acho que dentro da empresa, a gente tem quem atue fora do horário de trabalho ou do horário comercial, principalmente sendo o suporte, a gente tem muito isso, implantação, mas os setores onde tinha esse padrão de 8 ao meio-dia, 1h30, 6, acaba se policiando até para fazer seus afazeres, ter seus afazeres do horário do meio-dia, que já, claro, tudo conforme é possível agora em época de Covid. Mas a sua parada do meio-dia para fazer o seu exercício, sua fisioterapia, enfim, mantém seus horários. Uma vantagem, por exemplo, quem começa às 8 para às 6, é que antes tinha todo o tempo de deslocamento para o trabalho. Então ganhou tempo no início da manhã e no final da tarde, o tempo de deslocamento ou vira tempo, vamos lá, tempo de sono de manhã ou tempo para fazer alguma outra atividade no final da tarde. Então é um ganho de performance talvez nesse ponto. E claro, no nosso exemplo específico, nós já tínhamos um modelo de horário mais flexível e tal, né? Então não tinha tanto, acho que a quebra foi menor a mudança, né? Nesse sentido. Sim. Os nossos horários eles eram mais ditados pelos nossos clientes do que Exato. pela nossa operação mesmo. Né? Mas aquela indústria que de repente tem aquele modelo tradicional ainda, que às vezes para o escritório não é uma necessidade, ela leva aquele mesmo modelo do chão de fábrica para o escritório, que é difícil de mudar, né? Porque na cabeça do gestor às vezes está aquilo, não, tem que estar vendo ali o cara para ver se ele está produzindo ou não. Mas Sim. alguns deles Não, tiveram que mas mudar e de uma hora para hoje outra, tu né? tem... E hoje, uma que eu... Mas é a minha opinião, né? Mas, claro que existem tipos de administração, cada um tem suas vantagens, só que
eu gosto de pensar que a maneira que a gente faz, ela requer menos gestão. Existe o micromanagement, né, que tu fica em cima do cara ali, agora faz isso, agora faz aquilo, e daí o cara terminou uma tarefa, ele para tudo e vai perguntar para o gestor o que ele faz em seguida, né? E existe um modelo mais de autogestão, né? Então, a gente vai cobrar mais os resultados e a gente vai... tem outras métricas que a gente pode usar para ver se a pessoa está sendo produtiva. Às vezes a pessoa poderia estar fazendo o horário lá das 8 às 6, só que esse horário está sendo muito mal aproveitado, ou não tá fazendo tudo que podia fazer porque, de repente, tem uma burocracia interna muito grande que tem que pedir aprovação. Então, dar mais responsabilidade para as pessoas, acho que funciona também nisso que o Pacheco falou, né? Dessa via de mão dupla. Então, a gente confia mais na pessoa, mas a gente transfere mais responsabilidade para essa pessoa também. Então, esse projeto está contigo, eu vou te cobrar desse projeto e tu me avisa se precisares de alguma coisa. Então, já existe um investimento maior da pessoa para efetivamente fazer aquilo da melhor maneira possível, né? Com certeza, eu acho que a grande questão é que o próprio corona aí muitas pessoas estão aprendendo mais a questão da otimização do tempo também, né? Se você está tendo tempo para trabalhar, tu vai estar tendo tempo para fazer algumas outras coisas que às vezes a gente tinha a visão de que nunca tinha tempo para nada, né? Mas isso sempre continua sem tempo. Mas aí o cara... Eu estou tentando guardar tempo para dormir, mas bom, eu espero que... Mas daí é mais fácil, né? Não precisa voltar, é só sair da sala, vai pro quarto. Não, é perto. É, bem mais perto. O translado, ele é realmente menor. Mas eu espero que diminua um pouquinho a minha carga de trabalho quando estabilizar, mas esse início de quarentena para nós foi bem corrido. A gente imaginava que ia dar uma acalmada, mas foi o contrário, assim, pelo menos no meu projetos, bastante implantação, bastante gente que está mudando para esse estilo de home office, né? Então tá mandando vários funcionários estão trabalhando de casa e as empresas estão precisando atualizar a infraestrutura para prover esse tipo de possibilidade, né, para os trabalhadores. Então, para nós está sendo bastante interessante. Os primeiros dias principalmente pós decretos municipais, estaduais, a gente percebeu um grande aumento de demanda de clientes que já tinham estrutura NAC ou estrutura FortiGate, que nunca utilizaram ou utilizavam com muito pouca frequência, para muito poucos usuários, VPNs, uma demanda grande de chamados para uma migração imediata de boa parte, ou em muitos casos, de toda a equipe interna. Então, esse nosso aumento de demanda realmente acabou dando um pouco mais de serviço para a gente nesse momento, que a gente até imaginava que muita empresa nem ia tentar optar, porque não estava no seu DNA utilizar o home office, e buscar essa opção, já que tinham as ferramentas dentro de casa. Então, a gente viu muita empresa mudando isso, ligando para a gente, e aí são clientes parceiros de muitos anos, perguntando como é que a gente trabalhava, como fazer para dar esse tipo de acesso, para esse acesso ser seguro, qual tipo de acesso é melhor, qual modelo se abrir o terminal service direto, se o computador do funcionário para casa, se podia usar computador de casa. E então, nesses primeiros dias, a gente trabalhou muito em orientação e configuração das infras dos clientes. Felizmente, a gente conseguiu praticamente ajudar todos eles a definir uma forma e passarem por essa fase juntos também. Exatamente. Bom, vamos falar um pouco das tecnologias utilizadas, então. Vamos começar pelo Duo. Tá? Então, também o Dino e o Felipe podem
a ajudar bastante, né? Essa questão Isso que eu acho que... É um caso interessante, que eu acho que na primeira semana, né, de home office, a gente já teve uma demanda bastante grande do Duo, porque tinha empresas que, nós vamos vai ter lá 100 pessoas que vão estar trabalhando de casa, né? 100, 200, tem clientes nossos que é mais de 200 pessoas numa tacada, assim, fazendo home office. E eles tinham preocupação com a segurança e de fato, né, quer dizer, o usuário e senha que o pessoal usava para os sistemas internos ou de dentro da empresa, agora estaria exposta na internet, né, para uma VPN lá, qualquer um que acertasse lá, de repente, a data de nascimento da pessoa, o nome do cachorro, já conseguiria acessar tudo, né? Então, o DU e a autenticação multifator praticamente elimina qualquer roubo de contas de acesso, né? Então, efetivamente, credenciais se tornam menos relevantes, né? Se a senha é boa, se a senha é complicada, é muito menos relevante quando tem autenticação multifator. Então, na prática, quando o usuário vai conectar na VPN ou acessar um webmail de um computador novo ou fazer acessar um sistema interno, alguma coisa assim, com o Duo a gente conseguiu implementar isso, e o interessante é que é em qualquer sistema. Essa implantação do Duo, um desses clientes, esse cliente com centenas de usuários, foi feita efetivamente em um dia, porque eu não precisei alterar nada dos sistemas que ele já usava para fazer essa integração. Eu simplesmente coloco um serviço no meio da autenticação e, a partir desse momento, ele segura a autenticação, o cara bota o usuário e senha, ele segura e manda uma notificação no celular do usuário, que é essa que está aparecendo ali na tela. Então, vai vir uma notificação, o usuário vai negar. Da mesma maneira, isso tem ferramenta, o Google tem alguma forma de fazer isso, o Facebook também. É interessante habilitar em tudo que é tipo de ferramenta, e o Duo ele integra com qualquer ferramenta que tu consiga imaginar, inclusive no login do Windows. E efetivamente, se a pessoa não tiver ou o celular, pode ser por SMS também, pode ser por um YubiKey, que é, deixa eu mostrar aqui, que é uma chavezinha que tu bota no USB, aqui tu tens que... esse aqui seria o método mais seguro, na verdade. Ele faz uma comunicação direta com o browser ou com a aplicação, né? Se não tem essa parte física junto, né? Se tu sabe o usuário e senha, não tem como acessar. Então, pode vazar a senha, pode descobrir, o cara pode até dar a senha para alguém, que não adianta. Se não tiver com o equipamento registrado para o multifator, não vai conseguir acesso. Então, é uma coisa que não interfere tanto no fluxo de trabalho do usuário, porque é muito simples, né? É um pop-up ali que aparece, e é muito fácil de implementar. Então, é efetivamente a solução que, com menor investimento, tu tem a maior efetividade de aumento da segurança da infraestrutura. Isso já era verdade antes da situação atual. Agora é imprescindível. Eu acho que foi uma das tecnologias que cresceu bastante com essa questão da adoção do home office, né? Porque as pessoas levando seus equipamentos para casa, a questão das senhas era um ponto bastante vulnerável dentro das organizações. Então, acho que nós já utilizávamos o Duo antes, então foi uma coisa que para nós foi transparente, mas, que nem o Dino colocou, teve alguns cases de clientes que
tipo, definiram, ó, a partir de amanhã nós temos que levar 300 pessoas para trabalhar em casa. Qual é a melhor forma de melhorar a segurança na autenticação? Então, a implementação de uma ferramenta de multifator de autenticação era a solução mais viável para aquele momento. Então, isso foi bem interessante, né, para nós. Bom, a parte de acesso hoje também é feito tudo via VPN, né? Então, também já era uma tecnologia que nós usávamos, mas para se falar aí como uma dica aí para a parte de acesso remoto, realmente a VPN é uma coisa indispensável, né? Ou seja, vamos dizer que é uma coisa meio que básica, né? Para quem vai estar acessando sistemas, ou agora praticamente não é só sistemas, né? Muitas empresas estão acessando a estrutura inteira delas de casa. Então, qualquer acesso não seguro pode realmente causar um impacto muito grande na estrutura. E interessante esse modelo de VPN, né, Pacheco? A gente Sim. tem cliente de VPN instalado, a gente utiliza VPN na IntegraSul em alguns clientes há mais de 15 anos. Então, esse modelo de VPN que nós temos hoje, por exemplo, da Fortinet, a gente, por padrão, a gente acaba instalando um cliente na estação, no desktop do usuário, no celular da pessoa, para uma conexão rápida prática, quem está dia a dia conectado. Mas é um negócio interessante. Estou em um local que eu não tenho meu computador, não estou com esse acesso, eu tenho um computador ali. Como eu posso fazer para ter um acesso VPN rápido? Preciso fazer um acesso na empresa, liberar uma nota, ou dar um suporte a um cliente, alguma coisa, usando o próprio browser, o próprio navegador do Internet Explorer, o Firefox, o Google Chrome. Na Internet Explorer, não. Não é navegador, né? Não, porque não é recomendável. Né? Usa o Edge, então. Se quiser usar o Enfim, Microsoft. Usando o Firefox principalmente, Opera, né? E o Chrome Firefox, também. Chrome. Acessa um site da empresa. Safari. E principalmente tendo o Duo, um modo de 2 fatores de autenticação, logo seu usuário e senha, autentica no Duo pelo celular, que vai autorizar a segurança. E a partir daí tu pode acessar ou o sistema interno, ou clientes, ou afins. Então, não é um bicho de 7 cabeças para ter um acesso. Não é só o web. Para um quebra-galho, ele tem esse, por exemplo, o portal a VPN SSL da Fortinet, pelo web browser, consegue acessar um cliente SSH, cliente RDP, então, para fazer um acesso, né, a uma máquina Windows, um terminal server. Acesso a servidor de arquivos também, dá para acessar alguma coisa, se não me engano? Ou estou enganado? Sim, faz acesso a arquivos consegue, também. Né? Isso. Então é prático, versátil, para uma coisa assim, para uma coisa muito fácil. E tem outras coisas, né? A gente teve cliente, Gino, que optou por priorizar o uso web do que um RDP tradicional, do que abrir um terminal server por VPN. Porque conseguia prover algumas seguranças a mais que o próprio protocolo RDP no cliente não provia, como cópia de arquivos entre estação e servidor. Então, pelo cliente web não tinha essa possibilidade. Então, temos clientes hoje que, mesmo com a possibilidade do cliente instalado, optou pela interface web. Sim. E uma coisa, agora que tu falaste isso, eu me lembrei de uma situação. A gente está falando aqui de um ambiente onde a maioria das aplicações são aplicações web, mas tem muitas empresas que têm aplicações Fat Client, né, uma aplicação instalada na máquina, e tem que ter a máquina, ou senão tu tem que instalar todas as aplicações numa máquina diferente. Uma alternativa que na verdade, essencial, acho que mesmo antes, é virtualização de desktop, quer dizer, a estação de trabalho do usuário não pode ser uma coisa estática, né? Então, estragou meu computador. Eu vou lá, pego outro computador e daí eu perdi tudo? Não. Daí tu simplesmente disponibiliza o acesso, né? Se vai ser VPN, se vai ser o que for, e tu vai acessar a tua estação de trabalho na estrutura da empresa, quer dizer, a tua estação de trabalho continua lá,
ela tá ativa, né? Vai ser um terminal remoto. Sim, é outra Isso coisa, é com interessante. o trabalho remoto cresceu bastante, né? Esse Sim. mercado aí de VDI também, né? Então, a VPN, então, também explicando para quem é leigo aí, de repente, também não é da área técnica, né? É uma forma segura de eu conseguir acessar as informações dentro da minha empresa. Então, é como se fosse um canal criptografado, né? Ou seja, onde os dados estão trafegando de uma forma criptografada, para não ter o risco de serem capturados aí durante esse acesso. Fecha um Introdução túnel, né? livre. Exatamente. Introdução livre, que é Virtual Private Network, seria rede virtual privada. Então, é um túnel que simula como se tu estivesse fisicamente naquela localidade, porque ele cria um canal, apesar de estar num meio inseguro, que é a internet, ele encapsula como se fosse um túnel, né, como o Felipe falou, seguro. Então, para todos os efeitos, tu estás dentro da empresa. Ok. Bom, outra ferramenta que nós já utilizávamos, né? Acho que até foi acho que fazem quase um ano que nós já usávamos aí o Slack, né? O novo Mirk, o IRC. Isso, exatamente. Para quem é do Quem tempo é da do época. RC, tem os cabelos brancos ainda. Então, ele era usado bastante para a parte de comunicação interna, né? Então, tanto para quem estava dentro da empresa, mas também via smartphone, se conseguia mandar mensagem, receber. Foram criados, nós utilizávamos também para criar automatização de algumas tarefas. Então, quando abria um Foram chamado criados urgente, gatilhos, né? isso. Bots, quando abre um chamado urgente, já dispara um alerta aí para a área de suporte. Quando alguém do CRM cria uma tarefa no CRM, então foi automatizado alguns processos para facilitar o nosso dia a dia. Então, isso nós já E até usávamos. plantão é interessante, né? Porque a gente conseguiu Sim. definir, por exemplo, quando é um chamado urgente, fora do horário comercial, para um cliente que tem um contrato 24/7, ele vai procurar quem é que está de plantão naquele momento e vai notificar no celular daquela pessoa, mas só nessas situações ele vai notificar. Então ele tem toda uma inteligência que dá para fazer, que é uma coisa que a gente não tinha como fazer com outros mensageiros, né? Então ele centraliza, tem a ideia de canais, é uma ótima ferramenta. E o Slack foi um dos pioneiros, né? Mas desculpa te interromper, eu ia Não, fazer não. só um parêntese. Não, eu acho que é interessante a interação técnica, né, de como a ferramenta funciona, mas o Slack, na realidade, nós não adotamos eles a partir do home office, né? Como eu falei, nós já usávamos o Slack já faz mais de um ano, né? Para também com o objetivo de facilitar a comunicação, e foi uma coisa que a empresa utilizou bastante, né? Até no início, quando tu implanta uma ferramenta, se tem aquela, às vezes, a dificuldade de será que vai funcionar? Né? Será que a cultura vai ser? Você vai ter que ter a adoção dela. E o Slack, até porque nós já tivemos experiências de outras ferramentas que nós tentamos implementar e às vezes tu não tem o sucesso na questão da adoção. O Slack ele foi adotado aí como o nosso mensageiro oficial e com a ida para o home office ele também continua ajudando bastante nesse sentido. Isso. Hoje em dia já existem várias ferramentas que fazem algo parecido, né? Na época, o Slack, nos moldes, era um dos únicos, né? Ou pelo menos o mais conhecido. E hoje em dia, a Microsoft investiu bastante no Teams, né? Então, é um concorrente de peso. Agora, o Google foi semana passada já liberaram para gratuito para todos os usuários, só precisa ter uma conta do Google, que antes tinha que ter uma conta no G Suite, né? Então o Google Teams também está gratuito para todo mundo, que são ferramentas que, na verdade, assim, mais próxima do Slack seria o Teams mesmo, que é com essa estrutura de canais. O Meet, de falar bem a verdade, eu não tenho certeza. Eu não usei muito. Pode ser que tenha.
Mas, enfim, hoje existem várias opções. Até o próprio Discord, que a gente vai falar depois, ele tem, até certo ponto, uma estrutura parecida. E existem outras soluções, tem até uma desenvolvida por brasileiros, tipo Rocket Chat, tem Matrix.io, tem... existem várias implementações, open source, fechar várias integrações com diversas ferramentas. Enfim, é um modelo que tende a complementar o e-mail hoje em dia. Como tendo uma forma de comunicação síncrona, né? Que o e-mail ele tem muita assincronicidade. Então, isso traz aquele imediatismo para a comunicação, que facilita muito, principalmente se tu não está fisicamente no mesmo lugar, mas mesmo estando no mesmo ambiente. O Discord, então, essa foi uma solução que foi implementada agora durante esse momento de pandemia, de home office, né? Então, ele realmente facilita muito a questão da comunicação interna, tá? Porque, como vocês podem estar vendo aí no slide ali, a questão das salas, né? Então, tem salas de reuniões por setores, então aquelas salas, as pessoas podem ficar com o áudio aberto, né? Ouvindo simplesmente. Eu quero chamar uma pessoa que, teoricamente, no mundo real estaria do meu lado, né? Eu falo, essa pessoa vai estar escutando e nós podemos estar conversando a qualquer momento. Então, tem uma dúvida, entro ali, chamo, faço uma chamada, posso estar fazendo uma videoconferência na hora. Então, isso facilitou muito o nosso dia a dia. Acho que das ferramentas que nós falamos até agora, é a única que nós implementamos pós-pandemia e que nos está auxiliando bastante, né? Esse foi a ferramenta que mudou o nosso conceito, pelo menos no modo helpdesk. Onde era a nossa grande dúvida de como seguir o helpdesk de forma home office, que a gente não conseguia antes da pandemia jogar esse modelo do suporte para trabalhar de casa. Com essa ferramenta a gente conseguiu manter uma comunicação diária, frequente e solução em conjunto dos problemas de atendimento a chamados. Surgiu quando um cliente nosso passou a utilizar e... Sim, eu até utilizava, mas não nesse... Pois é, o conceito dele não a origem dele, pré-pandemia, era muito voltada a jogos, né, para games. Ainda na verdade, né? É que eu vi pelo site deles, eles já estão mostrando um pouquinho diferente agora. O pessoal dando aula de dança, dando outros tipos de aula através dessa ferramenta. Eles, no próprio site deles, eles viram que o programa expandiu os universos, né? A necessidade gerou... Ele era um concorrente do TeamSpeak para gamer, né? Para quem jogava, então, para a pessoa que está jogando, poder fazer o streaming do jogo em tempo real, uma coisa, e poder se comunicar com o time enquanto joga, né? Essa que era a ideia. Então, uma coisa que é interessante dele é que a latência é super baixa, exatamente por essa característica. Então, tem que ter uma conversa de muitas pessoas na mesma sala. Então, ele suporta centenas de pessoas no mesmo canal de áudio. Ele tem um esquema ele tem um nível de volume que ele abre o teu microfone, você pode configurar, ou ele faz automático, então ele vai detectar só quando estiver falando, ele vai abrir o microfone, ou tu pode configurar um botão quando tu vai falar push to talk, né? Então tu aperta aquele botão. Então, efetivamente, tu consegue ter centenas de pessoas numa sala. A qualidade do áudio é muito boa e a latência é super baixa. Então, não tem aquela coisa assim de as pessoas se interrompendo a todo momento porque demorou para perceber que a pessoa começou a falar ou estava ainda falando. E isso ajuda bastante, facilita bastante. Essa tela até que está compartilhada, é interessante. Dentro da sala, a gente pode compartilhar uma tela. Então, alguém está com algum problema numa execução, num cliente, consegue compartilhar para os colegas a tela e a gente dá o apoio na hora.
Hoje, essa é a matéria de hoje, no modelo que a gente estava trabalhando, então tava o time de suporte trabalhando, um dos nossos colegas precisava de um help num detalhe, abriu a tela, a gente olhou em conjunto, resolveu. Quem podia estar ali na hora ajudou, quem estava com disponibilidade ou estava algum atendimento que podia aguardar, aguardou, e quem estava atendendo o cliente simplesmente deixava seu microfone no mudo, seu som no mudo, estava no telefone e não atrapalhou nem quem estava atendendo outro cliente e ajudou quem estava precisando. Então, foi a ferramenta um divisor de águas para o Helpdesk. E acredito que os outros setores também notaram essa melhora. Eu vi nos últimos dias, até, acho que depois a gente vai comentar, a gente teve funcionários novos contratados dentro do período do Covid, então já entrou trabalhando em modo home office. E eu vi muitas vezes as pessoas compartilhando tela para ajudar, para compartilhar a ajuda para os entrantes da empresa. Então, essas pessoas novas já estão dentro do Discord trabalhando e produzindo, porque tem essa forma de interatividade. Sim. As pessoas podem pensar, mas qual é a diferença disso e do Zoom, ou do Teams, ou do Hangouts, ou enfim, né? Eles são engessados. A diferença começar, é que, né? Por exemplo, no Zoom tu tens que criar uma reunião, daí aquela reunião tu vai mandar para as pessoas, daí no dia seguinte tu quer fazer de novo, daí tu vai criar outra reunião, tu vai, ou não é uma coisa tão óbvia. Nesse caso, não, é uma sala de chat. Quem entra na sala de chat está lá. A partir do momento que eu estou atendendo alguém, ou você pode sair da sala, ou simplesmente botar no mudo. Quando tu volta, está ainda na mesma sala. É fácil. E a ideia é que a gente deixa o dia inteiro, né? Não tem aquela coisa formal. Agora nós vamos fazer uma reunião. Eu estou no suporte e quero falar com o pessoal do comercial por algum cliente, alguma demanda. Eu posso sair da sala de suporte, entrar na sala do comercial e começar a conversar com eles na hora, sem esperar um convite, sem fazer um logout, um login. A troca de salas é realmente como se eu abrisse a porta e entrasse em outra sala fisicamente. Ou cruzasse o biombo ali onde ficam os setores. Sim, isso facilita bastante. Foi então, uma ferramenta muito interessante ali. Foi um grande achado aí para nós durante muito obrigado, esse momento. Fabrício, pela dica. Então, olha só. Eu nem me toquei de usar o Discord para comunicação interna, porque até a gente já usava, mas realmente essa aplicação foi muito boa. Eu acho que nesse momento específico, realmente, ela ajudou muito, porque ele simula a questão das salas, ali, isso é uma coisa bem legal e facilita a conversa, porque eu acho que isso é um ponto importante no home office, é tu ter a comunicação. Isso, a partir do momento que a comunicação ela é de uma forma facilitada, auxilia muito o processo, ou seja, não impacta muito a questão da operação. Consegue voltar a tela ali, Pacheco? Posso voltar, tá aí? Mais uma, por favor. Que daí a gente tem. Aí, nessa tela aí, por exemplo, a gente tentou realmente transpor o nosso dia a dia dentro do Discord. A gente tem a sala de suporte, que vamos lá, as mesas de suporte que o pessoal conversava mais frequente, a sala comercial, as mesas comercial. E aí, o administrativo ali também numa sala. Aí a gente criou aqui uma sala geral, como se fosse um momento que todo mundo precisa conversar junto. Amanhã, por exemplo, a gente tem uma reunião de toda a equipe, vamos utilizar essa sala, todo mundo em vídeo. Duas pessoas precisam conversar algum assunto, ou três pessoas de uma forma rápida e não querem atrapalhar as demais. Mesma coisa quando tu tá numa sala e tu chega a conversar com duas pessoas. Tu se afasta, tu usa uma mesinha de reuniões. Ali a gente acabou criando salas de reuniões 1 e 2. Combina, vamos ali na sala 1. Todo mundo acessa a sala 1, decide o que tem para decidir e volta para suas salas de uma forma muito simples, muito rápida. Então, a gente tentou mesmo trazer o conceito do nosso dia a dia, do nosso ambiente físico IntegraSul, para o Discord. Isso. Eu estava virtualmente em cliente nesse momento. Então, não. Eu também. Eu estava tomando café. Interessante que tu pode fazer. Tu pode não estar na sala, em nenhuma sala, e tu abrir uma comunicação direta com uma pessoa.
Então o Pacheco podia estar Assim, conversando com o Dino diretamente. Nós não vamos ver que eles estão conversando. A gente não exibiu nessa tela, mas no lado direito ainda ficam todos os participantes do servidor que estão online. Então a gente pode ver eles sim. online e aí tentar conversar com eles diretamente. Ah, preciso conversar somente com o Pacheco, é um assunto exclusivo. Não vou atrapalhar todo mundo na sala do comercial, ou chamo ele direto. Ou fazer uma reunião sobre algum setor, né? Então tu chama essas pessoas se quiser fazer algo isolado. Isso mesmo. Então, seguindo aí, o Zoom, então, acho que a maioria do pessoal já conhece aí, é uma ferramenta para videoconferência. E nós estamos usando principalmente hoje para falar com o público externo, né? Então, através de reuniões com clientes, fornecedores, utilizando essa ferramenta. A questão da telefonia, então, nós usamos o Asterisk, tá? Na parte da central telefônica, isso já vinha lá da nossa modelo de 2018, então não teve mudança nenhuma nesse sentido, foi praticamente pegar o notebook, botar embaixo do braço, levar para casa e o ramal estava no próprio E notebook. como é tudo VoIP, não precisa nenhuma central física, né? Quer dizer, Exato. no A nosso nossa é uma caso é máquina uma virtual. máquina virtual. Exatamente. Se eu Então, a quiser questão Ou botar do, ela para existem nuvem, provedores de nuvem, né? uhum. a questão do atendimento telefônico, atende o telefone, transfere ramal, tudo isso sem nenhum impacto. Então, esse modelo já existia, então, para nós não teve uma mudança nesse sentido. Tu sabe uma coisa que eu estava pensando que é vantagem? Eu me lembro que eu sempre ficava impressionado com o preço dos headsets de telefonia. Que era Sim. caro ou barato? Aqueles que eram caro, aquele tecladinho com um fone bem chinfrim, né? Tipo esse do Felipe ali, né? Muito obrigado. De um lado só. Não, estou dizendo que, mas né? Sim, é E depois a gente o. foi comprar equipamentos tipo esse aqui, que é mais para jogos da Microsoft, coisa mais baratos, com qualidade de áudio superior. Ou seja, em determinados momentos, ou a gente eliminou o torcicolo dos usuários, ou a gente economizou na compra do headset. E fora toda a interferência que existe na fiação analógica, volta e meia Sim. algum ramal chiava, tinha chiado, tu ligava pro cara, tinha chiado, ou era a fiação, ou era já os componentes do headset com problema, então a gente conseguiu reduzir muito isso, não existe mais chiado numa voz sobre IP, com todo mundo utilizando tecnologia, como o nosso caso aqui, softphone, né? Exatamente. Bom, sobre impactos na operação, então, na realidade, nós não tivemos nenhum impacto. A partir do momento que virou a chave, no dia seguinte, já estava todo mundo trabalhando de casa, fazendo as mesmas tarefas que estava fazendo no dia anterior, né? Na realidade, seja a mesma função. Até que nem o Felipe citou ali, nós tivemos dois casos, na realidade, uma pessoa que entrou um pouco antes da pandemia, acho que uns 15 dias antes, e outra pessoa que entrou durante a pandemia. E toda a parte que eu acho que era um dos grandes desafios, ou seja, principalmente para uma pessoa que entra, onde todos os colegas de trabalho estão em casa, né? Então, normalmente, quando tu entra numa empresa, tu vai ter alguém do teu lado para te ajudar, tu vai estar vendo aquela pessoa fazer alguma função e tu vai estar tirando dúvidas com aquela pessoa, né? E no questão do home office, tu não tem essa situação. E realmente foi um sucesso, seja a pessoa que entrou dias antes, como a que entrou durante a própria pandemia, já está fazendo o seu trabalho, já está executando as funções para qual foi contratada, né? Então isso é bem satisfatório e acho que é uma quebra também mais um paradigma que se tinha que não pode se estar treinando as pessoas em casa no modelo home office, né? Então isso para nós foi bastante tranquilo. Quanto a outros impactos na questão do suporte comercial administrativo, nós não. Claro, ainda tem algumas às vezes que tem que ser na empresa para pelo menos aí uma vez por semana para
alguma coisa tem que estar sendo Não impresso. todos, Dá água né? para as plantas, né? Não todos. Na realidade, alguém tem que ir, uma pessoa tem que ir lá dar água para as plantas, pelo menos, né? Senão elas morrem, né? Não dá para fazer ainda remoto isso. Tá, a gente pode planejar, Pacheco. Isso, vamos automatizar aí, criar um... mas realmente para nós foi um sucesso, ou seja, acho que toda a empresa aí está Esse de outro parabéns ponto, para estar trabalhando nesse modelo. a gente imaginava, até na reunião do dia 17 de março, quando a gente definiu que dia 17 estamos lá, dia 18 não estaríamos, que sempre teria uma ou duas pessoas dentro da empresa. Ia haver um revezamento, porque imaginava-se que precisava ficar dentro da empresa fisicamente alguém. E isso a gente viu que durou poucos dias. Na semana seguinte já a gente estava 100% home. Acho que a gente foi percebendo a não necessidade de ter sempre alguém fisicamente no local. Então, claro, quando tem algum recebimento de encomendas e afins, a gente acaba programando junto com o fornecedor, né? Mas se não, a gente Isso. A conseguiu gente só entrar toma no home. cuidado para não ir muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Para A não gente criou uma ter. agenda, inclusive, né? Pra se alguém precisa ou quer trabalhar um dia exclusivo sozinho na empresa, mudar um pouco. A gente criou uma agenda para não ter um acúmulo de pessoas lá dentro, né? Eu acho que poder proporcionar isso também para todos os colaboradores é bem interessante, né? Porque eu acho que muitas colaboradores moram com os pais ou tem algo, né? Se tem pessoas de grupo de risco em casa, ou né? tá com saudades da cafeteira. Às vezes tem essa questão, saudade da cafeteira, também tem a Os empresa, guris né? geralmente me pedem, a última vez que eu fui lá, que eu usei a cafeteira, eu gravei o barulhinho da máquina na cafeteira e repasso para eles sempre. Para não ter problema, né? Bom, algumas dicas, acho que é mais até para nós estar chegando no final aí, pessoal. Nós já estamos a 1h11 minutos. 1h16 de live já. 1h16, Isso segundo aí. o nosso. Aqui no meus. Mas é 1h16. Não Quem esqueçam tiver. da doação, de doar, né? Isso, eu vou finalizar e depois falando sobre isso. Mas quem quiser fazer alguma pergunta aí pelo chat, tá? Estamos acompanhando aqui. Acho que as que tinha de clientes, depois eu vou revisar aqui, mas acho que já estão sanadas. A questão de dicas aí, né? Acho que a questão, muito já falamos na questão do acesso seguro, VPN, múltiplo fator de autenticação. Acho que a ferramenta de chat para conversa rápida, acho que ajuda muito na questão de comunicação interna, né? A realização de reuniões periódicas, acho que isso é uma coisa que também nós acabamos adotando aí para estar fazendo reuniões mais... nós tínhamos algumas reuniões pré-agendadas no modelo mensal lá, tradicional, mas agora nós estamos também fazendo mais reuniões periódicas, até para o pessoal botar a questão dos assuntos nos dias, dúvidas que tem, então isso facilita bastante. Com o Discord ali praticamente é automático, né? Qualquer momento pode estar criando uma reunião, acho que até a comunicação ela acaba ficando mais efetiva, né? É interessante que a gente mudou até o uso do ramal interno, a gente migrou para o Discord, que é muito prático. Faz tempo, inclusive, que eu não uso o ramal interno. E as reuniões são mais eficientes, porque daí não tem toda aquela cerimônia, né, de tu ir para uma sala, daí tu encontrar as pessoas, daí aí tu chega tem que pegar ali, o café, todo aí mundo... ligar o ali é direto ao ponto, todo mundo fala, decide o que tem que decidir e pronto. Então não é mais não é aquela coisa, a reunião para gastar tempo, né? Sim, enfim, que na realidade. Outro ponto importante é a questão de ter as estações de trabalho que vai ser usado em casa atualizadas, com antivírus, e toda aquela política de segurança ela tem que ser preservada no home office, né? Então isso é bem, antes de liberar o equipamento para estar sendo trabalhado em home office, fazer uma revisão, ver se a questão das boas práticas, aí está tudo em compliance com as políticas da empresa, né? Falando de antivírus, para quem não tem hoje um antivírus corporativo ou não tem, a Trendmicro criou um programa, tá? Que aí tem o link aí, se vocês devem estar vendo na tela. Acho que tem como colocar esse link na descrição depois. Acho que depois coloca na descrição, que ele é meio comprido. Mas o que esse link possibilita para vocês receber um antivírus uso doméstico, né, por 6 meses gratuito,
logo que iniciou a pandemia e a Trend abriu essa possibilidade, que eu acho que mesmo que hoje tu não tenha, até para usar em casa, eu não tenho um antivírus, nesse momento eu estou trabalhando em casa, com meu computador pessoal, ou não tenho um antivírus, tem uma opção aí de estar criando, baixando aí um antivírus gratuito. Né? Não sei se aí vocês têm mais alguma dica, alguma coisa para... Com relação agora que a gente falou do computador de casa, muitas vezes algumas pessoas foram para casa com seus computadores da empresa, assim, já tinham seus antivírus da empresa, toda a segurança. Quem chega de casa agora, muitas vezes é um computador que tu nunca utilizou para trabalho, que está com outro foco. No momento que a gente pode fechar VPN, o próprio cliente VPN, dependendo do modelo, pode ser um cliente antivírus. E ele pode fazer um controle de navegação integrado com a empresa. Então, a empresa tem um receio que o usuário acesse sites, involuntariamente, sites maliciosos, sites de botnet, afins. O próprio cliente de VPN pode ser um controlador web filter e application control junto. Então, dá para te aplicar a segurança da tua empresa, mesmo nas estações domésticas. Então, é importante a gente ressaltar que tem empresas que têm um perfil muito mais restritivo de acesso a sites. Tu vai poder replicar esse perfil no computador de casa da pessoa. Tem empresas que são mais abertas, vão deixar a navegação normal, mas podem conseguir controlar botnet, sites maliciosos, ataques de IPS. Então a gente consegue, com o modelo VPN, dar segurança semelhante à interna. Isso aí, eu acho que isso já responde aqui uma pergunta, que era como estava sendo a questão da segurança dos acessos dos colaboradores. Vamos falar da campanha? Vamos falar da campanha então, Dino. Vamos falar da campanha. Bom, a IntegraSul está lançando essa campanha aí, Juntos pelo Bem, tá? É uma campanha para arrecadar cestas básicas para ajudar alguns bairros aí da cidade, através do senhor Luiz, aí, que é uma pessoa que nós já ajudamos há bastante tempo. Ele é uma pessoa que faz festas para as crianças, aí são mais de 1.000 crianças que ele acompanha. Por evento, não faz só festa. Não, a festa é para as crianças, ele não faz só festa, ele ajuda as crianças aí durante a Páscoa, Natal, Dia da Criança. E o trabalho dele, o trabalho dele, na realidade, é estar ajudando essas comunidades aí que ele coordena, né? Então nós já participamos desses eventos com ele, já apoiamos vários eventos, e agora nós estamos criando uma campanha aí que é para arrecadar algumas cestas básicas. Nós já tivemos apoio aí da Orquídea, aí da Tondo, com 200 quilos de alimentos, que já estão sendo, amanhã ele já está pegando aí para estar levando e doando para as pessoas, né? O seu Luiz é uma pessoa que tudo que tu acha que não serve mais, que não tem mais serventia, ele sempre tem alguém que precisa desse material. Seja móvel, seja roupa, seja comida, seja o que for, ele sempre acha uma serventia para alguém. Isso é bem interessante. E quem quiser também ajudar, tem um QR Code aí no canto da tela, aí, que vocês podem... Isso, ali, ó, Felipe, aponta. O link na descrição também. Isso, vai ter o link na descrição de uma vaquinha que nós criamos. A IntegraSul está doando 100 cestas básicas, tá? Para esse projeto. Aí também outra coisa legal, aí o pessoal da Trend aí foi divulgado internamente, lá já teve alguns colaboradores da Trendmark Brasil que já estão ajudando também nesse sentido. Acho que nesse momento é o momento de nós estarmos ajudando o próximo aí, né? Então, não que tenha que ser especificamente só agora, né? Mas acho que é um momento mais difícil, porque tem pessoas que realmente não têm nem o que comer. É interessante aproveitar que para nós tem trabalho, mas tem gente que não consegue... Que já dependia de ajuda antes. Essa... E mesmo agora não tem a oportunidade de trabalhar de casa como a gente está fazendo. Então, a gente que tem... é afortunado nesse sentido, é interessante a gente ajudar. E é interessante, então, o senhor Luiz, ele não é uma ONG, ele não é uma empresa, ele é uma pessoa que só quem é ajudado ou quem ajuda ele conhece, não é uma marca. E o número de pessoas que ele ajuda voluntariamente, só buscando
a ajuda de um lado entregando do outro é incrível. Para ter ideia, as festas que o Pacheco comentou, Natal, Páscoa e Dia Dia da das Criança, Crianças. ele antes era ele juntava na frente da casa dele, era mais de 1.000 crianças e pais e tudo mais. Distribuía cachorro-quente, sanduíche, pipoca, leite, pizza, iogurte, conseguia tudo por doação e Brinquedo. fazia brinquedos, chocolates na Páscoa e faz esses eventos justamente, por exemplo, Natal. Todo mundo faz as festas para doação 2, 3, 4 semanas antes. O seu Luiz, ele não, ele faz questão de fazer no dia 24 de dezembro, porque ele sabe que as pessoas que receberem aquela cesta de alimentos durante a tarde vão ter o que fazer na ceia. Talvez essas pessoas não tivessem alimento para a noite de Natal. Então, ele se preocupa muito com as pessoas em si mesmo. Exatamente. E com empresas também quiserem apoiar a causa, aí, como fez a Tonda e a Orquídea, podem entrar em contato conosco aí, que nós estamos. Será muito bem-vindo, né? Acho que quanto mais pessoas ajudarem, melhor será o resultado. Então, finalizando, semana que vem nós vamos ter mais um webinar aí, uma live com essas duas pessoas, eu e o Felipe, tá? Vocês não estão reconhecendo, mas somos nós, falando um pouco sobre como garantir a segurança É do foto acesso pré-Covid, remoto né? no home office, né? Depois do Covid está pior, né? Tipo, Tá. não dá mais pra cortar o cabelo, fazer a barba, essas coisas assim, né? Tamo aí. Queria agradecer então também a participação de todos. Aí tivemos um bom quórum aí de pessoas participando, assistindo, nos apoiando. E convidá-los aí novamente então para a próxima semana que vem vamos estar fazendo mais uns. Quem tiver também alguma dica, algum assunto que acha interessante bater um papo aí, nós estamos criando esse programa aí também do Papo Seguro para estar trazendo mais informação para vocês. Então, não E sei se dúvidas, questões, quer dizer, a gente tem os nossos canais oficiais, mas também pode ser nos comentários aqui do vídeo, ou por e-mail, ou pode ligar para a gente, enfim. Dúvidas em relação a esse assunto ou qualquer outra coisa, a gente vai estar disponível para sanar. Ok, então. Boa noite a todos aí e até a semana que vem. Feito. Muito obrigado, pessoal. Até semana que vem, quinta-feira, às 14 horas.